Fala, rapaziada que acompanha o Mais MMA pela primeira vez aqui no canal. Zé Delano, o mais novo contratado do UFC. Bem-vindo, irmão. Obrigado aí, Valmir, pelo convite. Vamos que vamos. E vamos direto ao assunto. Há exatamente uma semana, terça passada, você deu um show ali, foi 3 rounds e agradou a Dana White. Como é que foi aquele momento ali de ser escolhido, cara? Cara, eu meio que demorei para entender que eu tinha sido contratado. Eu saí do octógono, fui fazer aquelas fiscalizações, né? Ver se estava tudo bem com a minha saúde, o médico e tal. Quando eu saí, já nem me deixaram ir para a cadeira, já disseram: Ó, não, vai logo direto, porque tu já tá contratado. Eu falei: como assim? Já tô contratado? Aí a torcida vibrando quando me viu, eu sem entender, meu mestre dizendo: você tá contratado, tamo dentro. E eu demorei pra caramba para cair a ficha. Vou te falar, a ficha realmente só caiu que eu tava no UFC, cara, dentro do avião, voltando de Las Vegas, que eu tive que segurar o choro pra comissária de bordo não achar que eu tava passando mal. Mas foi isso, mano. Mas lá depois da luta, você foi e sentou na cadeira, mesmo sabendo, só para sentir o prazer, né? Então, mano, eu vi as cadeirinhas e falei: pô, mano, só pra dizer que eu pelo menos sentei aí na cadeirinha, deixa eu posso entrar? Aí eu entrei e sentei. Quando eu sentei, o pessoal do UFC Brasil chegou na hora e falou: pode mandar uma mensagem. Pô, então beleza, nem foi planejado, acabou acontecendo. Mas aí eu tive o prazer de sentar ali, pelo menos pra dizer: pelo menos eu sentei aqui e tá bom. E quando o Dana White foi passando ali, cumprimentando vocês ali, você mandou bem no inglês, tu já fala fluente assim, Delano? Estudou inglês? Não, fluente não. Eu entendo bem, entendo perfeitamente. Pode conversar comigo, eu consigo entender, mas eu ainda não consigo me expressar tão bem. Ainda mais quando eu fico cansado, tanto mentalmente quanto fisicamente, aí eu não consigo me comunicar direito. Eu falo, vamos dizer assim, palavras e a pessoa que está do outro lado acaba se esforçando para me entender e desenrola. Mas assim, eu conseguiria sobreviver. Ah, Se eu aquele dia precisar, mandou bem, eu por ia isso que eu passar perguntei. fome. Eu falo o básico, básico do básico. Hoje, por exemplo, eu ainda vou dar uma entrevista também à noite em inglês. Aí eu vou bater as perguntas aqui só para garantir, mas eu falo bem mais ou menos. E você fez uma guerra de 3 rounds com o argentino Manuel Esposito ali. Você batia de todos os jeitos e o cara não caía. Um adversário duro você pegou, né? Sim, irmão, eu vou te falar. Eu esperava que ele fosse duro, mas não tão duro. Eu acho que quando a gente fala de latino-americano, a gente já tem que esperar esse tipo de situação, porque não cai, irmão. O brasileiro, o argentino, ou enfim, o pessoal aqui da América do Sul, Uruguai, a gente é muito aguerrido, a gente não entrega fácil, a gente não vende a luta fácil. E, cara, eu vou te falar, eu fiquei impressionado. Bati muito no rosto dele, aí eu comecei a pensar, ele não vai cair. Vou pelo menos bater na barriga. Aí na barriga também ele não arriava. Eu digo: meu irmão, então vai ser luta para até o final mesmo. Ainda no finalzinho ali, nos 10 segundos finais do terceiro round, eu digo: eu vou dar uma acelerada aqui, monstro, vamos ver se pega. Aí eu dei um chute forte, chute rodado, fui buscar ele com overhand, mas também não consegui. Mas eu vou te falar, abrilhantou ainda mais a luta, ficou um espetáculo para quem estava assistindo. E é sempre bom, né, mano, participar de uma guerra assim, ainda mais quando você sai vitorioso. E, consequentemente, por ele ter entregado tanto, o próprio Dana White e os matchmakers do UFC elogiaram ele no final da luta, dizendo a ele que ele ficasse pronto, que caso precisasse de uma emergência, um substituto, ele seria um dos nomes indicados. Então, eu acho que foi perfeito. A gente conversou antes da luta, né? Eu e o Manuel, a gente falou que a gente ia entregar tudo, foi muito cordial a postura de ambos, a gente respeitou muito. E a gente falou: vamos entregar o nosso melhor, porque vai que nós dois somos contratados. E basicamente foi isso que aconteceu. Eu já estou com o meu contrato, mas eu acredito que ele vai conseguir o contrato dele também aí, e merecido. E como estava a tua cabeça, o teu coração assim que acabou a luta? Porque não foi um nocaute espetacular, nenhuma finalização. Você tinha alguma dúvida? Como é que estava o coraçãozinho ali? Cara, eu vou te falar, eu não tinha certeza de nada, mas não estava com sentimento de dúvida. A minha sensação era tipo assim: eu vim aqui, entreguei o que eu prometi, que desde o início foi o que eu prometi, 3 rounds de muita guerra, eu andando para frente, abrindo a caixa de ferramentas. Você pode ver a entrevista antes da luta, foi o que eu falei e eu cumpri o que prometi. E o mais importante de tudo, mano, as minhas orações foram atendidas, cara. Que o que eu tinha pedido a Deus foi que justamente eu tivesse a oportunidade de mostrar lá dentro
quem é José Delano nos palcos do UFC. E eu consegui mostrar quem é José Delano. Um camarada que tem chão, defende queda, independente de estar ganhando ou perdendo, vai para cima, vou buscar luta, vou buscar finalizar, sendo com nocaute ou com alguma submissão. E foi isso que eu mostrei. Então eu saí de lá com um sentimento tipo assim, dever cumprido. Se o Dana White achar que eu mereço estar no UFC ou não, isso é uma questão dele. Mas o que eu tenho para oferecer, eu mostrei. O produto José Delano, vendável, foi apresentado. Cabe a ele achar que esse produto vai ou não vender dentro do evento dele. Porque ele é que é o empresário. Então, mais do que eu querer, eu tenho que merecer estar lá dentro, tenho que fazer por onde. E eu mostrei tudo, estava com o coração bem tranquilo, mano. E os narradores também, a galera que transmitiu ali no UFC Fight Pass, e a galera aqui de fora também, jornalistas, comentaram muito, né? O que a gente já conhecia, né? Trocando de base o tempo inteiro, jogando nas duas ali tranquilo, né, cara? E fala um pouco pra gente desse trabalho, desse treinamento que vem de longa data, né? Chotô, campeão, LFA ali, né? Todas essas experiências que você teve, né, cara? Eu vou te falar, cara, desde que eu cheguei na Brasília Top Team, eu evoluí ainda mais, mas esse meu jogo de trocar de base, de tudo, se deve desde da minha base mesmo, do início de tudo, quando eu treinava com o mestre Marcel Ferreira, ele, aqui no Rio de Janeiro, ainda antes de eu voltar para o Rio de Janeiro, antes de eu voltar para minha terra, em Recife, né, meus pais ainda eram casados, então a gente morava juntos. E aí eu comecei a treinar aqui, o mestre Marcel passava uma sequência e mandava trocar de base, fazendo uma sequência do outro lado. Então, desde o início, eu sempre treinei trocando de base, fazendo tudo dos dois lados. O que me deixou mais efetivo ainda nisso, é engraçado, porque eu era um cara que não gostava muito de apanhar. E aí eu ficava sempre controlando as lutas com o jab. E aí, quando eu ficava de dash, né, o ortodoxo, jogava muito jab, jab, para ficar tocando e correndo, tocando e correndo. O meu braço esquerdo cansava muito rápido. Aí eu trocava de base e ficava southpaw, né, canhoto, para usar o jab de direita. Então eu fui aprendendo assim por conta do jab mesmo. Eu acho que é a minha arma mais forte, que é a distância, né? Os golpes retos, né? E acabou que eu fui aprimorando isso e encontrei professores maravilhosos aqui de boxe, o mestre Cláudio Coelho, o mestre Marcelinho Passos, o meu professor de Muay Thai, o mestre Ricardinho, que são pessoas que não têm esse, vamos dizer assim, um jogo muito ortodoxo, aquele jogo arcaico de você tem que ser assim. Eles entenderam que o MMA é imprevisível e a imprevisibilidade é que ganha. Então eles não me colocaram numa caixinha, muito pelo contrário, eles só me deixaram, vamos dizer assim, melhor do que eu já tinha chegado para eles. Me deram mais armas usando aquilo que eu sou bom, que é essa troca de base, um estilo nada ortodoxo, né? E como é que foi a tua vinda para o Rio? Tu deu uma deixa aí que os pais separaram, foi por isso que tu veio do Recife, não foi especialmente para vir treinar na Brasília Top Team? Eu morei no Rio de Janeiro de 2009 a 2013. É, meus pais se separaram, aí eu voltei para Recife com meu irmão do meio, o Alan, e minha mãe foi para a terra dela, em Maceió, com meu irmão menor, o Frank. E lá em Recife eu passei 6 anos, 6 ou 7 anos, não lembro agora, treinando com o mestre Antônio Javali, que foi ele, inclusive, que me estreou nas lutas, né? Eu lutei sambo, esportivo, combat sambo, várias lutinhas de Muay Thai, de boxe, no evento que tinha regional lá do Coutinho. Ele até me mandou esses dias umas fotos antigas minhas, o Franzino, e até para ele mandar mais fotos. E fiz muitas lutas de MMA nos interiores de Pernambuco. Muitas lutas, inclusive, nem foram para Sherdog ou Tapology, era luta clandestina, digamos assim. Lutava sem bater peso, só olhava pro cara. Luta no luta. Fiz muita luta. Deus me protegeu demais, rapaz. Jesus me protegeu demais. E aí, quando eu decidi me profissionalizar, dizer, não, eu vou viver disso, foi conversando com meu tio Eduardo, ele chegou e falou, cara, se eu te der a passagem e uma grana, tu vai pro Rio de Janeiro? Eu digo, eu vou, eu tenho contato lá do mestre Marcel, o mestre Marcel me bota na BTT e eu vou para lá. Aí eu falei com o mestre Marcel, mas pode vir, que eu te boto. Minha tia que morava aqui disse que me abrigava um mês lá na casa dela. Meti o pé do Recife e vim. Estou aí desde então, só vitória dentro da Brasília Top Team. Para ter noção, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, irmão. Meu cartel era uma vitória e 2 derrotas. Olha só, cara. Em 2018. Uma vitória e 2 derrotas. Aí um amigo meu
conseguiu registrar uma luta de Sherdog da gente, aí ficou 2-2. Mas eu já tinha feito uma luta aqui, aí ficou 3-2 no cartel, no mês de maio do 2018, que mudou. Ficou bom, que eu fiz uma luta aqui, e desde então, a história, o restante vocês já sabem. Saí vencendo nos campeonatos menores aqui do Rio de Janeiro, até chegar no Chotô, que era um grande sonho meu ser campeão de Chotô. Fui campeão, entrei no LFA, fui o campeão moral do LFA, digamos assim, né? E hoje estou podendo realizar o sonho de dizer, sou lutador do maior evento de MMA do mundo, né, mano? Eu acompanho a tua trajetória desde o Chotô Brasil, e quando você teve aquelas 3 vitórias no Chotô ali e foi campeão, eu pensei, poxa, esse cara tá pronto. Chegou a haver uma conversa, uma tentativa ali, ou não rolou nada? Eu digo antes do LFA. Não, mano, na verdade eu ia lutar o primeiro LFA que rolou aqui no Brasil, que foi dentro da própria Vivi Arena, mas vamos dizer assim, eu não era o mandante, eu era o visitante. O camarada que estava na vez não aceitou lutar comigo, por isso que eu não tive a oportunidade. Foi um ano, cara, inclusive, que eu pensei em desistir, porque eu falei, cara, eu já bati no que eu tinha que bater, estão querendo que eu defenda o cinturão do Chotô, não ia ganhar muito dinheiro, eu entendo, era pandemia ainda, a época meio assim, caótica. Aí eu falei, cara, qual o sentido? Vou lutar contra um cara duríssimo que tá vindo cheio de sangue nos olhos para tirar o cinturão e eu tô sem uma motivação, porque eu achava que ganhando o cinturão eu teria uma oportunidade e não, eu tô tendo que defender o cinturão. Eu até falei com o mestre, eu vou tirar umas férias, mestre. Aí na época eu namorava, fui para Belém, fiquei alguns meses treinando com o mestre Michel Trator, na academia dele, ele me recebeu muito bem. Ex-UFC, né? O mestre Michel tá no ACA agora. Um treinamento sinistro lá também. Fiquei lá treinando com ele até que apareceu a oportunidade de lutar no LFA. Eu vim correndo pro Rio de novo. 4 semanas me avisaram para perder peso para lutar contra o Gabriel Santos. E aí, na semana da luta, me subiram para lutar com o Bilharinho. Não consegui bater o peso, mas fiz uma grande guerra. E o restante, tu já sabe, né? Fui ganhando tudo aí no LFA. E estamos aí agora. Vou profetizar aqui. Tu vai ser campeão do UFC, irmão. E não é Amém. e não é querer fazer média aqui, sabe por quê? Porque jornalista às vezes tem medo de falar, porque não pode torcer por causa da ética jornalista. Tudo que tu passou, irmão, te moldou de um jeito, porque olha só tudo que tu passou. Chegou no Rio, com certeza não tinha um puto no bolso, praticamente, né? Aí chegou com 2 derrotas e uma vitória. Aí superou isso na mente. Com certeza tinha gente falando que tu quer lá, tu, pô, tá viajando, tá. Isso aí, tu não vai dar pra isso aí. Isso aí eu imagino que tu ouviu. Aí se superou. Chega no Chotô, bate nos caras ali, ganha o cinturão. Aí os caras querendo ajeitar coisa pra ti ali, porque os caras são meio da casa ali e tal. Beleza. Aí vai pro LFA, passa esse perrengue aí que te chamam em cima da hora pra pegar o bilharinho, né? Não bateu o peso porque a gente sabe do que aconteceu nos bastidores ali, em cima da hora, difícil e tal. Ganhou do cara. O cara tinha acabado de dar um show no Contender. Ali eu falei, ali até eu preparei uma pergunta aqui. Eu disse assim, cara, depois que tu ganhou do bilharinho, aqui tá a pergunta. Eu achei que era questão de horas para você assinar com o UFC, de dias, por ter ganhado um cara que tinha acabado de dar show no Contender. E aí teve o problema do peso também com o americano, mas a galera que não sabe teve o problema do visto, né? Também, né? Aí Sim, chegou na cara, foi uma quarta-feira, né? loucura. Esse do visto foi loucura, foi loucura. E aí tu passa por tudo isso, aí vai para uma quarta luta no LFA, isso? Com o Gabriel foi a quarta luta, né? Ou O terceira? Gabriel foi a quarta luta, quarta luta. Então, 3 vitórias no Chotô, 3 no LFA, aí, poxa, aí vem uma derrota. Que balde de água fria. Lá no cinturão do Chotô, quem sabe poderia ter o UFC chamado, aí vem, faz 3 vitórias no LFA e nada ainda, ó, passando todos esses perrengues. Então, tu tá pronto aí pro topo. Claro que vai ter os níveis, né? A escadinha, mas vai chegar lá. É, mano, é como falaram, me perguntaram uma vez e eu disse, cara, para tudo, para todas as coisas há um tempo e há um propósito para tudo debaixo do céu. Deus sabe todas as coisas, irmão. Até a derrota, eu vou te falar, foi algo que eu tive que passar por essa caverna para poder entender, né? Amadurecer, Deus me preparar para algo grandioso que estava por vir. E eu vou te falar, mano, graças a tudo isso que eu passei, principalmente a minha derrota, que me tornou o que eu sou hoje, e hoje eu estou mais do que preparado para estar dentro do Ultimate.
Eu tô dentro e vou dar um espetáculo lá dentro. Vou competir no mesmo nível, em alto nível, para chegar no top 15 primeiro, depois top 10, depois top 5, depois top 3 e aí um title shot. E, se Deus permitir, cumprir essa profecia aí que você me entregou de ser campeão do maior evento do mundo. Se for para honra e glória de Jesus, irmão, seja feita a vontade dele, eu acredito que eu vou chegar lá. Olha que eu falei pro Johnny Walker na entrevista que ele ia ganhar essa luta em pé, hein? Que não adiantava o Walter falar que ele ia pegar pé, fazer chão, que eu acho que ia ser em pé mesmo. Graças a Deus foi, né, cara? Sim, mano, acabou esse negócio de brasileiro, meio evento não ganha, quebramos tudo. Primeiro fui eu no, vamos dizer assim, dando a de contender, o pré-UFC. Depois a Bruna Brasil, né? E agora ele aí. Pois é, vamos falar disso. Eu esqueci de citar isso. Você foi o primeiro brasileiro na temporada 2025 a ser contratado através do Contender Series, né? Primeiro brasileiro. Hoje vai ter um grande amigo meu, o Márcio Ticotô também, e se Deus permitir vai ganhar, mas eu fui o primeiro. Pô, o Márcio, eu tô torcendo por ele também, cara. Ele é um nocauteador, né, cara? Ele é brabo, onde bate não nasce cabelo, meu filho. É, o baixinho é brabo, rapaz. Vamos lá para a próxima aqui, vamos ver lá. A gente acabou de falar desse tropeço, dessa derrota que veio e que você amadureceu com ela. Mas você acha que o Delano de hoje, então, é outro cara? Quem sabe se tivesse entrado há 2 anos, não estaria tão pronto como hoje. Cara, isso eu posso dizer com toda certeza. Mentalmente, fisicamente, estruturalmente e principalmente questão espiritual, né? Eu não estaria preparado. Eu era um cara que tinha me afastado, inclusive, de Deus, e eu estava seguindo a vida ao meu ver, da maneira como eu queria, cheio de orgulho, cheio de vaidade, e muito provavelmente eu ia me perder lá dentro. Se, vamos dizer, eu conseguisse me sustentar lá dentro, eu iria me perder por conta de vaidade, de orgulho, mas ainda assim eu acho que eu não conseguiria me sustentar lá dentro, porque eu não tinha uma boa equipe, não digo da BTT, uma equipe multidisciplinar, né? Eu não tinha um trabalho de terapia com o meu psicólogo Luiz, eu não tinha meu nutricionista sinistro, o cara que faz eu perder o peso de uma forma que cada vez vocês podem ver aí com essas lutas, de forma sensacional, cada vez mais performando melhor e batendo peso mais fácil, que é o Andriel Caruso, que nem trabalha com MMA, ele trabalha com bodybuilder, eu sou o único atleta dele de MMA, um cara que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, que eu amo de paixão. Então, assim, só esses dois caras já foram absurdamente um up na minha carreira, porque eu tava pensando em desistir, cara. Porque eu pensava, pô, o que é que adianta eu bater o peso se eu não consigo recuperar bem e performar? Entendeu? E não vou lutar em 70, não tem condição, eu não tenho físico para 70. E esse cara mudou a minha visão e eu consegui voltar a performar e voltar a brilhar, cara. Então, eu não conseguiria, vamos dizer que eu ganhasse do Gabriel naquela noite, eu não conseguiria me sustentar dentro do UFC, eu acho. Hoje não, cara. Hoje eu mostrei para todo mundo quem sou eu, né? Que eu tô mais do que pronto. E o principal de tudo, cara, é que eu tenho Deus na minha vida agora para tudo, independente se vai vir vitória ou derrota. Eu sei que onde ele me colocar é propósito dele na minha vida. E isso me deixa com a paz, cara, que excede todo entendimento. Agora eu entendo o que é isso. Então eu confio muito nos planos de Deus para minha vida e sempre ponho os planos dele, os meus planos, consagro a ele. Seja feita a vontade dele acima de tudo. Amém, amém. Cara, e agora falando um pouquinho do Murilo Bustamante, para a galera que está vendo esse vídeo aí no YouTube, da nova geração, o Murilo Bustamante, o treinador do Delano, foi o primeiro brasileiro campeão da história do UFC, categoria peso médio. Como é ter esse cara no corner aí, cara, passando instrução? Que nível de tranquilidade que ele te deixa ali, cara? Cara, eu vou te falar, o mestrão Murilo tá comigo, alguns corners muito importantes. O cara que eu faço questão de que esteja comigo o tempo inteiro é o mestre Vitor Pimenta. Esse aí tem que estar comigo o tempo todo. Agora, o mestre Murilo, ele sempre foi cirúrgico, cara, nas lutas. A primeira vez que ele fez o meu corner foi no Chotô Brasil, contra o Cinturão. Ele foi cirúrgico também, passou instruções ótimas, 5 rounds. Em Denver também, no cinturão do LFA, ele foi cirúrgico pra caramba. E nessa, cara, ele me passou muita tranquilidade também, quando ele disse pra mim uma coisa que às vezes martela, né, na cabeça de quem vai lutar o contender. Delano, esquece
que evento é esse, esquece que o Dana White tá ali, Sean Shelby, vai lá e se diverte, velho. Faz o que você sabe, independente do palco, pode ser LFA Chotô, pode ser o evento o menor evento que tiver no Rio de Janeiro, você não vai mudar, você vai fazer o que você sempre fez. Então vai lá e se diverte. Ele falou isso para mim, eu digo, mestre, é isso, vamos embora. Então, ele sempre passa muita tranquilidade, sem contar as histórias, né, das lutas dele durante toda a semana, né, pra luta, é engraçado pra caramba os perrengues que ele passou, tem muita coisa pra acontecer. E o comentarista lá, o narrador do UFC Fight Pass nos Estados Unidos, ficava o tempo todo dizendo: Murilo Bustamante, my favorite middleweight fighter of all years, né? De todos os tempos, ele falava. E ele é o lutador mais o preferido do cara, né? Então era muito maneiro a atmosfera lá, representando a BTT, foi irado ter o Murilo no meu corner. E agora em outubro temos o UFC Rio. Você deu uma catucada ali no patrão ali, como é que tá isso? Tem alguma notícia pra gente? Estão trabalhando nisso? Cara, eu pedi, né? Vamos ver. Geral pede luta lá no Contender e o boss dá lá a luta, porque ele não vai me dar. Já fui pidão logo. Deu um espetáculo, todo mundo fala, não, o cara pode lutar com qualquer um. Tá bom, então, posso lutar com qualquer um? Então me bote lá contra qualquer um no Rio, que eu tô pronto. Pedi, não custa nada, né? Quem não chora, né, não vai a Roma. Então, mandei lá, falei, quem tem boca vai a Roma, eu choro no mama, né? Aí eu pedi, mano, vamos ver se eles vão me botar. Não sei se vai rolar, ainda não tem nada declarado, mas eu pedi. É capaz de você receber essa chance aí, pelo que entregou pelo show, né, cara? Cara, eu acho que eu fiz por merecer. Eu não tô pedindo aleatoriamente, né? Eu acho que eu mereceria uma chance de lutar no UFC Rio aqui na minha casa e seria um espetáculo. Eu já provei que todas as minhas lutas são para frente e eu só não gostaria de lutar contra outro brasileiro, para não dividir torcida e, enfim, a gente brasileiro passa pelas mesmas coisas, né? Se tiver que lutar com o brasileiro, eu gostaria de lutar com o brasileiro só lá no topo mesmo, questão de ranking. Mas por agora, eu entrando, estreia, eu gostaria de pegar algum cara de outra nacionalidade, qualquer um. É isso aí, então, galera. José Delano, né, mais conhecido como Zé Delano, recifense, radicado no Rio. Dá para dizer cria da BTT, né? Cria, eu digo agora, para os grandes eventos aí, né? Então é isso aí, a gente espera você brilhar no UFC, dar show, pegar uns bônus da noite lá, né? Fazer valer todo esse perrengue, né? Ao longo de. Até chegar, né, cara? Até chegar ali no maior nível, né? No maior evento. E a gente te agradece. Vamos pedir para a galera aí deixar o like. Galera, segue lá o Delano, dá essa moral lá, segue o Zé Delano lá no Instagram, fortalece o cara aí. E é isso, Delano. A gente só fica aqui na torcida para que você brilhe cada vez mais e mais no UFC agora. Muito obrigado, irmão, por ceder o tempo e espaço para poder falar um pouco da minha trajetória. Brasil, vamos para cima. Temos mais um representante dentro do maior evento de MMA do mundo. Vamos que vamos. Tamo junto. Obrigadão, meu irmão.